Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre o movimento feminista. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um assunto interessante que tem sido discutido muito, né, nos dias de hoje. E esperamos que vocês gostem, né, do... Eu estou convidando, assim, a turma para debater, porque seria muito interessante se todos pudessem entrar aqui nesse espaço. Então, se for possível, eu gostaria que vocês estivessem agora conectados comigo, assistindo ao vídeo, né, que nós vamos, assistindo a aula que nós vamos dar, certo? Então, os movimentos do século XX é o movimento feminista. O feminismo ele surge durante as revoluções liberais do século XVIII no Brasil, e esse movimento social consolidou-se na luta por igualdade de condições entre homens e mulheres. Então, a ideia do feminismo seria lutar pelos direitos, seria reconhecer que as mulheres também teriam condições de igualdade com os homens, e para isso seria necessário que houvesse essa preocupação, né, de lutar por esses direitos. Então, ele teve origem nos movimentos sociais, que surgiram no período das revoluções liberais. Essas revoluções liberais foram aquelas que a gente já viu anteriormente, inspiradas nos ideais iluministas. E essas rebeliões, né, tais como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, elas falaram e pregaram muito a questão da liberdade, da luta pelos direitos. Então, nesse contexto, esses movimentos sociais continuam até hoje em dia, né? Ele é tão atual como no início em que ele começou. E esse movimento se concentra na luta, principalmente na busca por mais direitos políticos e também sociais. Nós podemos destacar desse período uma das maiores representantes do ideal feminista, que foi a escritora Olímpia de Gouges, a qual, em 1791, ela escreveu um documento que ficou conhecido como Declaração dos Direitos da Cidadã e da Mulher. Nesse documento, essa escritora francesa, está aqui ó, o rosto dela, ela era francesa, ela argumentava sobre a necessidade de equiparação dos direitos sociais, políticos e jurídicos entre homens e mulheres. E a crítica de Olímpia de Gouges era contra a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que instituía novos direitos aos homens, mas excluía as mulheres. Então, esses movimentos geralmente são feitos de maneira assim, pensada, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui que eu convidei. Deixa eu ver se chegou aqui mais alguém que eu convidei. De participantes. Alguns alunos já estão tentando entrar. Seria muito bom, né?
Eu vou iniciar, né? Eu vou continuar falando sobre o que eu estava falando. Seria bom que os alunos entrassem, mas se eles não entrarem, depois eles terão esse vídeo para eles, porque eu vou postar o vídeo e vale a pena, né? Eles tentarem, mesmo que não consigam, mas da próxima vez consegue. É assim mesmo. Tudo no início é difícil mesmo, né? Então, como eu estava falando sobre o movimento feminista no Brasil, nós podemos dizer que no século XIX, o movimento feminista ele questionava as contradições existentes na sociedade surgida nos ideais liberais e das revoluções industriais e propunha o fim das desigualdades que existiam no núcleo familiar e nos locais de trabalho. Então, observe aí que essas contradições que eles falavam era justamente por conta do que ocorria com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela veio mostrar essa desigualdade quando contratou mulheres para trabalhar, né, nas indústrias, quando se contratou mulheres para trabalhar nas indústrias e ganhando menos. Inclusive, eles até optavam é, em contratar mais mulheres do que homens. E fazia com que as mulheres se sentissem assim inferiores, porque era desse jeito que elas sempre foram tidas e vistas, né? Mas quando elas começam a trabalhar fora nas indústrias, elas vão precisar deixar o local de casa, né, da família. Então, isso vai mostrar uma diferença muito grande nessa visão da importância da mulher na sociedade. Já no começo do século XX, a ação do movimento concentrou-se bastante na luta para que a mulher obtivesse o direito ao voto, uma vez que a exploração do trabalho realizado pela mulher era muito intensa, com cargas de trabalhos maiores que a dos homens e salários menores. Então, o direito do voto era muito importante, era uma luta muito importante para se conseguir, né, esse direito ao voto. Ainda falando sobre o feminismo no Brasil, nós podemos dizer que no caso do desenvolvimento do feminismo no Brasil, devemos iniciar a falar sobre a situação da mulher em nossa sociedade. Né? A nossa sociedade precisa estar diante de uma série de situações em que nós podemos ver que são muitas conquistas que as mulheres precisam ter e fazer, e por isso que a situação cada vez mais se agrava. No caso do desenvolvimento do feminismo no Brasil, durante vários séculos, as mulheres estiveram relegadas ao ambiente doméstico. Então, elas eram mãe, eram a esposa, né? A do lar, era aquela que era responsável pela casa. E também elas eram subalternas ao poder da figura do pai e do marido. Então, quem mandava na mulher era o marido, ou quando nova, era o pai. E depois que casava, era o marido. Então, a mulher não tinha como se expressar, não tinha
decisão para nada, elas apenas eram subordinadas. Quando chegavam a expor-se ao público, elas deveriam estar acompanhadas e, geralmente, dirigiam-se para o interior das igrejas, né? E a limitação de ir e vir era a mais clara manifestação do lugar ocupado pelo feminino nessa época. Então, é importante a gente observar, né? É importante a gente observar que esse papel recluso da mulher, daquilo que ela não participou ou não tinha como participar, esse papel recluso da mulher passou a experimentar suas primeiras transformações no século XIX, quando o governo imperial reconheceu a necessidade de educação da população feminina. Então, isso daí já foi um avanço muito grande, né? Porque o papel da mulher, isso já foi um avanço muito grande, porque o papel da mulher na educação já vai reconhecer ela como importante para ser uma professora, ou porque, na medida que ela ia educando, e a educação foi quem abriu mesmo o caminho para a mulher sair dessa situação, né? E se desenvolver como uma pessoa diferente de como ela era tratada, para ir conquistando aos poucos o seu lugar, né? A sua liberdade. No final desse mesmo período, né? Quando algumas publicações abordavam essa relação entre a mulher e a educação, mas sem pensar em um projeto amplo a todas as mulheres. Pensavam somente naquelas que conseguiam, né? Porque nem todas as mulheres conseguiam estudar. Então, eles abriram o direito das mulheres estudar, mas nem todas as mulheres podiam participar das escolas. Às vezes os pais não deixavam, os maridos não deixavam, elas não se sentiam com vontade de participar. Então, foram muitas situações que levaram a mulher a ter dificuldade de participar da realidade social. Então, o conhecimento não passava de instrumento de reconhecimento das mulheres provenientes das classes mais abastadas, né? Então, o conhecimento era somente para aquelas que tinham condições. Era isso que eles pensavam no momento, e era isso que eles conservavam, não somente para as mulheres, para os homens também. Quem podia ir para a escola eram as pessoas que tinham condições de ir para a escola, porque até as crianças trabalhavam e não iam deixar o trabalho para ir para a escola. Então, temos que observar também esse contexto, que é um contexto social. Podemos dizer também que, com isso, as mulheres passaram a estar presentes nas lutas por melhores salários e por melhores condições de trabalho. Além disso, no século XIX, surgiram os primeiros núcleos em defesa dos ideais feministas, tanto no Brasil quanto na América Latina em geral. E aqui no Brasil, o surgimento do movimento estava muito relacionado com a chegada dos ideais anarquistas e socialistas. Então, a luta das mulheres, os ideais feministas, também eram os mesmos ideais que estavam aparecendo no Brasil, com um grupo que se dizia anarquistas e outro que se dizia socialistas. Então, os ideais das mulheres, que antes já era difícil, com a participação ou a união desses ideais junto com os anarquistas e socialistas, dificultou mais ainda a conquista delas
na situação social. Então, esses ideais que haviam sido trazidos da Europa pelos imigrantes serviram de base para a construção de mais luta e de mais determinação de que eles precisavam reconhecer esses direitos. No começo do século XX, passou a existir uma diversificação dos feminismos no Brasil, que iam de uma tendência mais conservadora, que era conhecido como o feminismo bem comportado, né? Que era sem muita luta, né? Aquele pessoal mais fazendo as suas manifestações, mas sem se envolver muito, né? Tendo mais cautela, daí ser bem mais comportado, e até o feminismo mais incisivo, que é aquele que vai ser mais um pouco radical, né? E nesse quadro, vamos observar primeiramente a mobilização de mulheres que exigiram seu direito à cidadania sem questionar os outros papéis subalternos assumidos por elas. Então, havia essa exigência do direito à cidadania, a mobilização das mulheres que exigiam esse direito, esqueceram de questionar os outros papéis que elas também assumiam, como mãe, como esposa, essas coisas, né? Então, desse feminismo dito mais conservador, destaca-se a ação de Berta Lutz, que na liderança da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que a gente lê a sigla FBPF, a FBPF é a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, é sobre a liderança de Berta Lutz. Ela lutou pelo sufrágio feminino. O sufrágio é o voto, né? Então, ela queria que todas as mulheres pudessem votar. Acerca da atuação do FP, Ana Alice e Cecília Sandenberg afirmam: a FBPF jamais questionou o sistema vigente como responsável também pela opressão feminina, tal qual sua congênere nos Estados Unidos. Sua atuação inspirou-se nos preceitos liberais e no reformismo como estratégia política. Assim, seu programa limitou-se ao debate às leis discriminatórias, preconceitos e tradições que impedem a igualdade entre homens e mulheres no contexto das democracias burguesas. Para a FBPF, o problema maior estava no atraso do capitalismo brasileiro. Então, observe que eu destaquei aí que o programa se limitou ao debate e às leis discriminatórias, né? E os preconceitos e tradições que impedem a igualdade entre homens e mulheres no contexto das democracias burguesas. Por que isso ocorre, né? Então, a luta de Ana Costa e de Cecília Sandenberg foi justamente baseado nessa questão de que as mulheres deveriam lutar por essas leis que são discriminatórias, para que elas tenham direitos, e também lutar pela igualdade, porque democraticamente a sociedade precisa ser elevada com esse contexto de igualdade entre as pessoas, e se as mulheres também participam desse perfil de como pessoas da sociedade, participante da sociedade, elas também merecem a participação no contexto social.
Podemos dizer também que na outra extremidade estavam as mulheres que reivindicaram uma ampliação na vida pública, a defesa irrestrita do movimento dos trabalhadores e a consolidação dos princípios de lutas comunistas. Esse grupo era formado por mulheres intelectuais e por aquelas diretamente envolvidas com as lutas sindicais. Então, era um grupo mais decisivo, um grupo mais forte, um grupo mais, vamos dizer assim, dentro das reivindicações que exigiam, eles estavam verificando assim direitos dentro das possibilidades que a sociedade precisava rever, e a defesa para esses trabalhadores ou para essas pessoas era justamente conquistada pela luta, pelo discurso, que isso vai ser considerado importante na história. Entre as décadas de 1930 e 1960, as manifestações feministas oscilavam mediante a mudança desenvolvidas no cenário político nacional. Em 1934, o voto feminino fora reconhecido pelo governo de Getúlio Vargas. Já em 1937, os ideais corporativistas do Estado Novo impediram a expressão de movimentos de luta e contestação de homens e mulheres. E nos anos de 1950, a redemocratização permitiu a flexibilização da exigência que condicionava o trabalho feminino à autorização marital. Então, a gente pode ver que durante essas manifestações feministas que ocorreram, né, e oscilaram para algumas mudanças, e uma das mudanças mais importantes foi aquela em que se conquistou o voto feminino em 1934. E quem estava no poder, quem era o presidente, era Getúlio Vargas. Eles conquistaram em 1934 e em 1937 os ideais corporativistas do Estado Novo, que estava sendo vivenciado no Brasil, impediram as expressões de movimentos de luta e contestação, tanto de homens como mulheres. Era proibido contestar qualquer coisa. Então, nos anos de 1950, com a redemocratização, é que vai ocorrer a flexibilização, né, da existência, principalmente do trabalho feminino, e com autorização marital. Se o marido autorizar, aí a mulher poderia trabalhar. Tem isso também, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui no grupo, né? Eu vou parar um pouquinho para ver se chegou alguém. Não tem ninguém aqui pedindo para entrar, né? Não tem aqui ninguém pedindo para entrar. Eu acho que é porque não conseguiram, né? Mas eu estou aqui na sala esperando e aguardando. Alô? Estou gravando. Então, continuando.
Esse daí é o símbolo do movimento feminista. Ele é formado pelo símbolo do gênero feminino, vocês podem ver aí, né? Que é essa roda e a cruzinha para baixo. E também por um punho fechado e erguido, que representava a luta. Então, as mulheres em luta. Então, esse símbolo ele foi sempre mostrado, e ainda hoje eles mostram, quando ocorre alguma passeata, alguma manifestação, né? E, geralmente, quando a luta também é baseada em cima dessa realidade. A Revolução dos Costumes, que aconteceu na década de 1960, abriu caminho para o feminismo tornar-se um movimento de maior força e combatividade. Mesmo sob o contexto da ditadura, as mulheres passaram a organizar-se para questionar mais profundamente sua posição na sociedade. E a problemática dos padrões de comportamento passou a... E agora caiu.